Olá, muito boa noite a você que acompanha mais esta live que nós começamos agora. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o André Gomes. Nós recebemos durante esta semana várias perguntas a respeito de vários assuntos, vários temas que aconteceram durante esta última semana e nós vamos perguntar para o André a opinião dele, o que ele acha, a opinião dele sobre esses mais variados assuntos, que envolve diretamente, é claro, a população, que envolve a comunidade, temas importantes, temas relevantes que vão ajudar a esclarecer um pouquinho mais o que é possível ser feito, o que pode mudar, o que é mito, o que é verdade. Nós tivemos vários assuntos essa semana que merecem uma explicação, que podem ser mais detalhados agora com o André. Eu vou colocar o André aqui, vamos lá, vamos ver. Atenção, peraí. Deixa eu só chamar o André aqui. Vamos lá. Fala, André. E aí, Lu, Tá bom? tudo bem, meu? E por aí, como é que estão as coisas? Graças a Deus tá tudo bem, tudo correndo os trinques, que nem diz o outro. Maravilha, ó. Olha quem vai acompanhar a live. Ah, Maria! Maria, já tá Tá nanando. aqui nanando. Que legal, André. E aí, você tá bom, Lu? Eu tô bem, graças a Deus. E por Maravilha. aí? Tudo bem também, graças a Deus, meu. Tá bom. João também, a Fernanda. Tá ótimo, todos bem, graças a Deus. E por aí, como é que tá a Ana? Como é que tá a Beth? Tão bem, graças a Deus. A Ana naquela de fazer os estudos online, né, pelo computador, essa novidade, né, que aconteceu. A gente tem várias perguntas Uhum. envolvendo a educação essa semana, né? Pois é, E pois é. Mas eu então, acho, fala. uma boa notícia, né, Lu? Foi o resultado do IDEB 2019, que saiu hoje, né? Sim, sim. Perdão, Sorocaba, a rede municipal de Sorocaba foi muito bem. 27 de 50 escolas de Fundamental 1 bateram a meta. O Sorocaba ficou na frente de cidades importantes como Guarulhos e Campinas. Isso é um negócio, é uma coisa, é uma, é uma notícia importante, sobretudo porque 2019 foi um ano muito difícil, né? Um ano de muitos confrontos. E olha quem está aí, cara, o Li. O Li, nosso amigo querido, o Antônio Bandeira. É, Fala, Li, tudo bem? grande abraço, Li, Li. dá um beijão na Malu, na filhota. Mas, Lu, assim, isso é uma notícia maravilhosa, né? Olha ali a Malu também. Oi, Malu, tudo bem? Malu, beijo, saudade. Saudade, um beijão. Legal ter E você vocês veja, aqui. é muito legal mesmo. E, puxa vida, num ano como aquele, né, que foi de Uhum. 2019, é uma prova de que a educação é sempre mais forte do que qualquer embate político, ideológico, né, essas bobagens. Os professores têm um poderoso equipamento nas mãos, né, que é o seu conhecimento, entende? Que são as suas experiências, a sua vocação, né, de fazer a diferença a Uhum. partir do seu trabalho, né? Na sala de aula com os alunos, enfim. Então, é uma pena, né? Com 2020, com essa pandemia, essa loucura toda e com os deslizes da gestão, as Uhum. crianças agora estão completando 6 meses sem Meses. aulas, né? Sem É. aulas e o pior de tudo, né? Sem vínculo nenhum com as escolas, sem vínculo nenhum com os estudos, né? É triste, porque cidades como Itapetininga, Ribeirão Preto, Piracicaba fizeram muito bem o seu papel e, a despeito de qualquer dificuldade, conseguiram
fazer aulas à distância, conseguiram enviar material para as casas dos alunos, conseguiram se organizar em grupos de WhatsApp para orientar atividades em casa, enfim. É possível fazer, né? É possível fazer. Esses professores foram heróis, são heróis, né? E aqui em Sorocaba mesmo há muitos professores cheios de ideias, mas a gestão não ajudou, faltou coordenação, faltou gestão. Triste, mas desculpa, não estou te deixando falar. Não, eu acho que essa é a grande notícia, né, André? Porque quando a gente vê esses resultados do IDEB, a gente vê que realmente tem a ver, tem uma mudança, tem um investimento na área da educação, mas é um número que ainda precisa ser melhorado e muito, né? Porque esses dados, esses resultados, eles refletem a percepção do país lá fora, né? É, muita gente acredita que, muita gente, é claro, ouve falar no IDEB, mas o que é o IDEB? Né? O que ele representa? O que ele significa? Não só para a educação, mas para o país de uma maneira geral. Você Exato. podia explicar um pouquinho para a gente, André, o que é o IDEB? Claro. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Enfim, ele é o resultado de pesquisas nas redes municipais e estaduais das escolas brasileiras, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. E no médio, né? E no ensino médio. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Né? São quartos e quintos anos do Fundamental 1, oitavos e nonos anos do Fundamental 2 e terceiros anos do ensino médio. É muito triste porque o ensino, eu estou aqui celebrando, né, o resultado da rede municipal de Sorocaba, mas, Luciano, o ensino médio não vai bem, entende? Ele tem tido quedas consecutivas, né, ao longo dos anos, tem tido quedas consecutivas, entende? O ensino médio. Sorocaba nós não temos mais ensino médio na rede municipal, ele está com o Estado, né? Então a gente precisa fazer um esforço conjunto, cidades, municípios, estados, câmaras municipais trabalhando, para tá dormindo, né? Câmaras municipais trabalhando junto com as prefeituras, para tentar criar caminhos e alternativas para fortalecer as redes, a rede municipal e a rede estadual, porque o índice de desenvolvimento do ensino básico determina diretamente a qualidade de vida inteligente, a qualidade de possibilidades profissionais no futuro, a qualidade de uma sobrevivência digna, de uma vida feliz, né? Para aqueles milhares, milhões de estudantes brasileiros, né? Enfim, então é triste, porque você bem sabe, né? Nós vivemos uma fase muito complicada para a educação no Brasil, né? Em âmbito nacional, a educação tem sofrido consecutivas estocadas, né? Consecutivas porradas, a educação perdendo verba, a educação que há muito tempo brasileira, há muito tempo é tratada como despesa e não como investimento, né? Isso é muito ruim e assim, infelizmente não dá para esperar nada, né, a curto prazo do governo federal. O governo federal já mostrou a que veio, entende? Já dá consecutivas e diárias provas de que está nem aí, né, com a educação brasileira. As cidades é que precisam se esforçar, né? Se cada cidade se esforçar, se empenhar, se cada Câmara Municipal, em parceria com as prefeituras, criarem condições de trabalho melhores para as escolas municipais, isso vai criar uma onda, uma excelência, né? Uma onda de excelência, de soluções criativas, e vai influenciar positivamente os estados, claro. E o Brasil é feito do conjunto das suas cidades e dos seus estados, né? Não se pode esperar que as verbas do governo federal aumentem. E, infelizmente não vão aumentar, não dá para ser otimista neste momento. Nós vamos ser realistas e lançar mão de ações que nos ajudem, né, a passar por isso com excelência, né, com dignidade, com excelência, por meio da educação. Agora, André, a próxima medição, né, que a gente fala do IDEB, ela acontece em 2021 e vai refletir este ano de 2020, que foi esse ano da pandemia.
o impacto vai ser muito grande nesse resultado, né? Ah, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É complicado, porque muitas cidades se desestruturaram por conta da pandemia, né? Enfim, ao mesmo tempo que há alguns exemplos, algumas ilhas de excelência, muitas cidades simplesmente pararam, né? Enfim, as suas atividades, as escolas fecharam e as crianças perderam o vínculo, né? Então, assim, vai dar um trabalho danado para sair disso, mas é possível, né? Nós vamos Uhum. sair disso. Em 2021, é, é, os números traduzirem essa realidade que nós estamos vivendo hoje, paciência, vamos trabalhar, vamos Uhum. seguir em frente, vamos continuar trabalhando. 2023 virá, depois 2025, enfim, né? Vai demorar, vai dar um trabalho danado, mas nós vamos sair disso. Nós não podemos simplesmente sentar sobre o problema, né? E esperar a Uhum. solução cair do céu. Isso não dá, né? Nós vamos sair disso, não tem dúvida. E essa semana, né, André, a gente até recebeu aqui uma pergunta que fizeram, porque diz assim, né? Já se passaram 6 meses desde o início da pandemia e quase 40 mil alunos da rede municipal de Sorocaba estão sem merenda e o kit alimentação foi suspenso. O que você É. pensa sobre esse kit alimentação que poderia ter ajudado a minimizar, né, o sofrimento dessas famílias? Muito triste, Luciano, porque isso denota um absoluto descaso da gestão municipal, né, de Sorocaba com a situação desses alunos. Os kits de alimentação, né, em princípio, são só para os alunos de Bolsa Família. É, poderia ser para todos, mas enfim, foi uma saída. No entanto, nem os alunos de Bolsa Família estão recebendo. Isso é muito, isso é um horror, sabe? A educação recebe uma verba federal para alimentação. Essa verba está parada por incompetência pura e simples da gestão municipal. A fome não espera. A fome não espera. Há inúmeras famílias aí passando dificuldade. Esse auxílio, esse subsídio, né? Enfim, essa bolsa, esta, este pouquinho de comida faria uma diferença danada na vida dessas pessoas, né? Enfim, não é falta de dinheiro, a verba está aí. É pura e simples incompetência da gestão, né? Denota uma gestão capenga, vocacionada para o desastre, completamente alheia às reais necessidades das famílias que vivem, muitas delas em situações é, muito difíceis, né? Há muitas crianças da rede municipal de Sorocaba que fazem ou faziam a sua única refeição decente do dia na escola, né? E eu acho lamentável que não se dê a esta realidade a devida atenção. E se você ainda levar, né, fazer um recorte ainda mais detalhado, se esse benefício é justamente para as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, você já vê que quem é beneficiário do Bolsa Família é que já vive numa situação de vulnerabilidade social, ou seja, são as que mais precisam de ajuda, de auxílio, desse kit que vai, com certeza ia fazer a diferença na vida deles. Exatamente. Olha a Malu dizendo aqui, olha, aqui em Mogi as crianças estão recebendo o kit feira no ensino fundamental. Pois é, perfeito, perfeito. Isso é o que deveria acontecer em Sorocaba e em todas as cidades brasileiras, né? Em que há crianças, enfim, fora da escola nesse momento por conta da pandemia. Elas estão sem a merenda, porque a escola está fechada, as gestões municipais têm de dar um jeito nisso. Meu Deus do céu. E são 6 meses. 6 meses sem nenhuma ação concreta. Quer dizer, o que aconteceu foi que aqui em Sorocaba eles distribuíram uma única vez aquele saquinho de hortifruti, uma única vez, e aí depois fecharam o pregão. Né? Enfim, pura e simples incompetência. Triste. A história vai dizer:
o quanto essa gestão prejudicou a cidade e os estudantes. Mas, enfim, nós precisamos lidar com isso, né? Você veja, é, o brasileiro é maravilhoso, né? Enfim, essas famílias estão passando necessidades, mas tem a sorte de contar com a ajuda, né, do seu entorno. As famílias se ajudam. As famílias se ajudam. Há grupos que direcionam cestas básicas, né, para essas famílias. Há pessoas mobilizadas em fazer o que não se pode esperar das gestões municipais, que são viciadas em súmulas de atribuição antiquíssimas, né? O mundo Aquela velha, aquela velha história da esta é uma aula de tudo que não pode ser feito. é exato, exato, exato. No Brasil inteiro, né? Enfim, as cidades que têm se destacado são aquelas que têm fugido das súmulas de atribuição, né? Aquela velha saída convencional, né? É preciso sair do convencional porque nós vivemos uma situação que não é convencional, né? E vivemos num país que foge a todas as convenções faz muito tempo, né? Enfim, não, qual é a utilidade de gestores públicos convencionais num contexto em que se exige, né, que você seja fora da caixa, né? Nenhuma. Nenhuma utilidade. Um político não se chega a novas terras usando velhos mapas, entende? É aquela história, nós precisamos sair dessa. E tem de ser com outros olhares, né? Outros olhares. Políticos, gestores públicos, membros do legislativo, do executivo e tal, que pensem diferente, né? Não dá para viver desse jeito. Essas pessoas estão passando necessidade. É terrível, mas enfim. É, muito se falou, né, André, de que agora a gente está vivendo, vai começar, já vive, né, um novo normal, né? É um termo que ganhou aí o dia a dia da gente, o novo normal. Mas parece que tem muita gente que ainda não descobriu o que é esse novo normal. E são pessoas que justamente deveriam fazer a diferença e fazer aplicar esse novo normal, né? Ou seja, até mesmo dentro das administrações públicas, seja ela municipal, estadual ou federal, se adequar a esse novo normal, é uma nova realidade. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E como ela veio de uma maneira abrupta, né, pegou todo mundo desprevenido, eu acho que todo mundo deveria se reinventar, tem que se reinventar, na verdade. E não só nós, simples mortais aqui no nosso mundo, mas todos de uma maneira geral, né? A gente percebe aí em outros países que a vida já está voltando ao normal, todo mundo se adaptou, todo mundo se ajudou, né? E conseguiram, e agora estão voltando ao normal. Mas aqui a gente percebe que ainda falta muito, parece até que a gente está engatinhando ainda nesse novo conceito. Eu acredito muito nessa possibilidade, né? Nesse chamado para sermos diferentes. A Malu está falando aqui, né? O auxílio emergencial diminuindo o valor e a cesta básica, cara, né? A gente tem vivido isso, R$ 40 um saco de arroz. Qual será esse chamado, né? Será que não é o momento de as empresas, os grandes produtores pensarem um pouquinho, tentar ganhar um pouco menos e dividir mais, meu Deus do céu? Como é que pode... a lógica nefasta desse aumento é tão óbvia, né? Aquela história, há milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas com dinheiro de auxílio emergencial, então vamos aumentar, vamos inflacionar os itens da cesta básica, meu Deus do céu. Inflacionar os itens da cesta básica, a gente aí precisando comer, e aí pagando R$ 40 no saco de arroz. Falta controle governamental, meu Deus do céu. Então chamem logo esses produtores, grandes produtores, e tabelem, estabeleçam tetos. Que absurdo! O sujeito recebe R$ 300 de auxílio emergencial, ele vai gastar R$ 40 com um saco de arroz, bicho. Você imagine, cara, é um negócio assim, aí o cara fica doente, ferrou, tem de comprar remédio, e tem as suas obrigações. Pô, meu Deus do céu, a gente
começo a assistir esses movimentos do governo, a impressão que dá é que eles investem mesmo na barbárie, né? Na barbárie. Vamos estabelecer o caos, sabe? Que horror, é uma coisa impressionante, né? E uma das perguntas que chegaram aqui, André, é justamente sobre isso, né? O que dá para fazer para conter a alta dos preços da cesta básica? Controle. Infelizmente, neste momento, se precisa fazer controle. Agora, nós precisamos abrir, nós precisamos lançar mão de possibilidades alternativas. Né? Se nós tivéssemos em cada cidade investido lá atrás, mas tudo bem, não investimos lá atrás, mas dá para começar agora. Na produção de hortas comunitárias em cada bairro das cidades, hortas comunitárias, as famílias trabalhando juntas, produzindo itens básicos de alimentação, né? Produzindo cada um, enfim, o que vai consumir, as famílias se ajudando, quer dizer, é óbvio que isto ia criar uma outra onda, um outro contexto, né? É óbvio que o valor do estabelecido pelos grandes produtores ia diminuir. É claro, meu Deus do céu, né? Mas parece que não há uma vontade, né, das estruturas governamentais de libertar os seus cidadãos, né, dessas correntes. Nós temos que ser escravos dos grandes produtores, os governos dependem dos grandes produtores, que devolvem o dinheiro, né? E nós aqui, cidadãos comuns, nós vivemos num esquema de escravidão, é claro. É claro, no dia em que cada um de nós, né, enfim, puder criar uma economia de subsistência, né, nas suas próprias, não nas suas próprias casas, porque muitos de nós vivemos em apartamentos, mas nas nossas próprias localidades, nas nossas próprias regiões, nos nossos próprios bairros, esta relação de dominação dos grandes produtores que cobram R$ 40 um saco de arroz, isso vai acabar, vai diminuir, mas precisa haver uma vontade por parte dos governos. Os governos precisam investir nisso, né? No âmbito municipal, as câmaras municipais em conjunto com as administrações municipais, meu Deus do céu. Agora você vira refém de produtor de hortifrutigranjeiros, de produtores alimentícios, grandes produtores rurais. Que história é essa, meu Deus do céu? Ó, meu amigo querido Fábio Pilão. Boa noite, Pilão. Tudo bem? Bem-vindo. A Malu está dizendo o seguinte aqui, André, é a velha história. Tributação de 1 quilo de arroz jamais será percebida na classe alta. Agora, para o assalariado, representa bastante. Pois é. É muito triste, né? Enfim, o sujeito saca R$ 300 de auxílio emergencial e vai gastar 40 com um saco de arroz, né? Complicado. É complicado. André, além dessa questão que ela é bastante polêmica, chegaram outras perguntas, né? E uma delas diz assim: como, André, que você pretende, né, motivar o funcionalismo público que busca por reconhecimento? É possível, né? Às vezes a gente percebe que o funcionalismo público ele só não é melhor porque falta o incentivo, falta pelo menos aquele tapinha nas costas, fala, putz, cara, valeu, é isso aí, vamos lá, vamos junto. Eu acho realmente que falta ao funcionalismo público um grande plano de desenvolvimento de carreira. Aqui em Sorocaba, por exemplo, eu vejo há uma visão distorcida do funcionalismo público, né? A ideia que algumas pessoas têm é de que todo funcionário público está com a vida ganha. Ele é funcionário público, tem estabilidade. Olha, isso não é verdade. Há muitos funcionários públicos que simplesmente abandonam, pedem exoneração quando arrumam um emprego na iniciativa privada, porque ganha-se muito pouco. Muitos funcionários públicos ganham muito pouco. Então, aquela história, há funcionários públicos que ganham salário mínimo. E aquela velha distorção, né? Outras categorias de funcionários públicos que acabam ganhando alguns direitos e, enfim, vivem de salários nababescos, né? Então, o funcionalismo público precisa corrigir, né? A gente precisa corrigir isso e é preciso haver, sim, um resgate da função de servir. Um servidor público é aquele que serve, né?
o dia em que as gestões municipais, estaduais, conseguirem criar um grande, profundo, amplo programa de valorização e de desenvolvimento de carreira do funcionalismo público, acabando, por um lado, com as distorções, corrigindo, por outro lado, aqueles salários muito baixos e apostando no potencial de servidor mesmo, aquele que serve, as cidades vão melhorar os seus serviços em todos os âmbitos, e nós vamos nivelar isso por cima. É possível, mas precisa repensar, fazer mais, fazer além do que está nas súmulas de atribuição. O Pilão aqui, meu amigo, está dizendo, pô, esse cara era o secretário que fazia a SEDU pulsar e vai saber fazer isso com todo funcionalismo. Pô, obrigado, Pilão. Obrigado, cara. Vamos trabalhar, estamos juntos. Né? As nossas ideias somadas têm o potencial de criar uma reativa nas cidades. Né? Sorocaba, por exemplo, potencial para é a grande capital da educação e da cultura do estado de São Paulo, pô, aqui do interior, meu Deus do céu. Uma estrutura desse tamanho. Você veja, agora no IDEB, Sorocaba ficou na frente de Guarulhos, de Campinas, num ano difícil, né? O Pilão sabe, 2019 foi um ano difícil, estávamos lá passando tantos conflitos, confrontos. Pilão foi meu companheiro, foi o secretário de obras, enfim, puxa vida, tantas dificuldades enfrentamos juntos, né, para manter as escolas em pé, sabe? As escolas vandalizadas o tempo inteiro, né? Enfim, Pilão era o cara que nos socorria nas segundas-feiras, quando a gente chegava de manhã para trabalhar e recebia as mensagens das diretoras, 5, 6 escolas invadidas no final de semana, e, enfim, os bandidos entravam nas escolas e roubavam toda a fiação, furtavam toda a fiação, e aí as crianças, na segunda-feira de manhã, encontravam a escola sem energia elétrica, né? Então ia lá o Pilão, secretário de Conservação, Serviços Públicos e Obras, e nos ajudava a manter essa escola de pé, enfim. É difícil, né? Quem vê de fora, Lu, acha que é fácil, entende? A vida do sujeito que trabalha com a coisa pública. Não é. Enfim, tem uma série de coisas que nós vamos corrigir. E nós vamos corrigir, se Deus quiser. É que também, né, André, a gente acaba observando alguns fatores, né, que levam as pessoas a acreditar que aquela pessoa que trabalha no funcionalismo público, seja ele servidor público, seja ele o vereador, seja ele o prefeito, de que realmente está com a vida ganha. Mas a gente sabe que tem que separar muito bem o joio do trigo, né, André? Esse é o momento que a gente tem que separar. Existem, sim, como em qualquer outra profissão, acho que em qualquer outra área, existem os bons e existem os maus. É isso. Mas o problema é que sempre o mal é aquela figura, né, aquele mau servidor, aquele mau funcionário, seja ele na iniciativa privada, seja ele na administração pública. O que ele deixa de fazer, o que sobressai ao que o que faz deixa para a história. É isso. Né? Então, isso é um pouco a mentalidade que precisa ser mudada. Sem dúvida. O bom servidor tem de prevalecer. E olha, Lu, e agora não estou sendo otimista, sejamos realistas. O mundo só não acabou ainda porque há muito mais pessoas boas do que canalhas por aí. Há muito mais gente bacana, gente legal, gente trabalhadora, criativa, empreendedora, sabe? Gente que produz qualidade e excelência no que faz. Há muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Mas as pessoas boas têm de ser radicalmente boas, tanto quanto os canalhas têm sido radicalmente canalhas, né? A Malu está dizendo aqui, é só trabalhar para a magia acontecer. Exatamente isso. Né? Enfim, respeitemos os servidores públicos, porque há servidores públicos muito capacitados, muito interessados em fazer direitinho. Sabe como é que é? Em dar jeito no mundo. E a gente só dá jeito no mundo a partir da excelência que a gente pratica nos nossos trabalhos. Seja qual for o trabalho, meu Deus do céu. Né? Seja qual for o trabalho. E aí a gente deixa um pouquinho de lado aquela ideologia de esquerda e direita. Né?
quiser, que não existe isso, que bobagem, cara. Sabe, isso que interessa se o cara é de esquerda ou de direita, cara, se ele está ali trabalhando, feito um sacerdote, porque a vida pública é um sacerdócio, né? Você veja, por exemplo, cara, a situação dos guardas civis municipais de Sorocaba. Há muitos guardas civis municipais que não conseguem sequer tirar férias, porque o efetivo está defasado, meu Deus do céu. Muitos têm se aposentado. Então, é preciso, primeiro, abrir logo, imediatamente, concursos públicos para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. É tão simples. Ah, mas não tem dinheiro. Poxa, então trabalhe-se para aumentar a arrecadação fiscal. E a arrecadação fiscal não é uma coisa que aumentar a arrecadação fiscal não vai cair do céu, meu Deus. Do céu não vai cair. As cidades, num esforço conjunto das câmaras municipais com as prefeituras, precisam criar oportunidade de trabalho. Só oportunidade de trabalho vai gerar renda para as pessoas voltarem a comprar. Quando elas voltam a comprar, as empresas voltam a vender, automaticamente passam a pagar mais impostos. Aumenta-se a arrecadação fiscal. Por exemplo, um montador de móveis. Montador de móveis é uma categoria que tem trabalho pra caramba. Eu comprei uma mesa anteontem para nossa clínica e eu fiquei um tempão procurando um montador que pudesse me atender no mesmo dia. Mas Lu, então aquela história, precisa-se, né? Não tem jeito. O servidor público da segurança não é possível terceirizar. Tem de abrir concurso público para novos guardas civis municipais, meu Deus do céu. Tem de investir na estrutura também. Não há mágica, né? Obrigado, Malu. Malu falando da Maria. Obrigado. Mas Então, acho que... André, isso aí acaba refletindo em outros setores, né? Quando você investe na segurança, na Guarda Civil Municipal, porque o que é a Guarda Civil Municipal? Ela é aquela responsável pela preservação do patrimônio do município. Exato. Né? E quando você tem essa Guarda Civil próximo das escolas, próximo das unidades básicas de saúde, consequentemente aumenta a segurança. E aí, em Sorocaba, a gente sabe que tem vários lugares que estão ociosos e que poderiam abrigar essas bases da polícia, da Guarda Civil Municipal. É um equipamento importante. Você veja, olha, a Malu está lembrando uma coisa. Quando a live caiu, ela falou, você estava falando do montador para mesa. Pois é, eu fiquei um tempo tentando encontrar um montador de mesa que pudesse me atender. Esses caras têm trabalho o tempo inteiro, não é? Porque essas lojas de móveis aí, bicho, elas vendem os móveis sem montar, né? E é muito mais rápido, fácil e barato você contratar seu próprio montador. Então, enfim, as cidades precisam pesquisar as áreas que estão em alta, as áreas em que faltam profissionais e fazer cursos de formação de mão de obra especializada. Torneiros, encanadores, eletricistas, profissionais de manutenção, profissionais de áudio e vídeo, profissionais de confeitaria, enfim... Quais são as áreas? Né? Onde é que há demanda por trabalhadores? As cidades precisam, num esforço conjunto, Câmara Municipal e Prefeitura, criar cursos de formação de mão de obra específica. Essas pessoas vão ter trabalho e vão ter renda, meu Deus do céu. Só se aumenta a arrecadação fiscal assim. Eu estou cansado de ouvir esses prefeitos e vereadores reclamando de queda na arrecadação fiscal. Não dá, a arrecadação fiscal não vai aumentar por milagre, meu Deus. Por mais que nós tenhamos fé, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus ajuda muito, mas nós precisamos fazer a nossa parte. As prefeituras precisam cumprir o seu papel, cumprir a sua obrigação, precisam criar oportunidade de trabalho, parar com esse negócio. Os empregos estão baixando. É lógico que estão, pô. Não vai ter emprego para todo mundo, vamos deixar de coisa. Não vai ter emprego, é trabalho. Vai ter trabalho. As cidades precisam se ligar urgentemente nessa necessidade, né? Enfim, se você não tiver arrecadação, você não consegue contratar, né, profissionais de saúde, de educação, profissionais de segurança, né, e não consegue reformar a estrutura. Por exemplo, aqui, como você disse, em Sorocaba, há
uma imensa estrutura ociosa, mais de 20 prédios de um programa antigo chamado Sabe Tudo, que bem poderiam ser postos de monitoramento da Guarda Civil Municipal. Ia acabar ou ia diminuir drasticamente o problema das invasões das escolas, porque essas unidades do Sabe Tudo estão localizadas nas regiões das escolas, né? E uma série de outros problemas seríssimos que as cidades têm. Há pontos da cidade que não têm iluminação. Há pontos da cidade em que não passa transporte público. E há pontos da cidade em que, pasme você, não existe saneamento básico, Lu. Entende? É sério. No Brasil, há milhares de pessoas vivendo sem saneamento básico. Não é? E a gente fica brincando, né? Brincando de tentar uma vaga na Organização Mundial do Comércio, tal. Enfim, a gente não arruma a nossa casa, meu Deus do céu. Olha a Malu dizendo, precisa capacitar as pessoas. Tem muita gente querendo trabalhar. Exatamente. Tem muita gente em casa sem emprego, perdida, né? Precisa, a cidade precisa, as cidades, as administrações municipais precisam capacitar os seus cidadãos. Uma cidade forte é feita de pessoas capazes de gerar renda, pessoas com trabalho, meu Deus do céu, né? E não dá para... Diga. Não, é só assim para a gente fazer dar um laço, né, nessa ideia. Quando a gente fala de capacitação, a gente já está falando de um pessoal que já tem uma certa experiência em uma determinada área. Ou seja, ou ela vai se atualizar naquela área dela, ou então ela procura uma outra área para ela ter um conhecimento e tentar ali uma outra atividade. Mas também, André, a gente precisa pensar um pouquinho na questão do jovem empreendedor, dos jovens. Né? Porque os jovens hoje, a gente percebe muito que tem aquele famoso jovem nem estuda e nem trabalha. Né? Então, tem que se investir também nessa questão do jovem e do jovem empreendedor, porque a gente vê aí que tem várias startups surgindo, né? É um termo novo, mas é uma realidade, e que estão tendo muito sucesso. Né? E, às vezes as pessoas têm, os jovens têm essas ideias inovadoras, mas falta aquele incentivo, falta aquele apoio. Então, o que você pensa a respeito disso? É muito engraçado que várias cidades, ao mesmo tempo que várias cidades têm se empenhado em criar parques tecnológicos, Sorocaba tem um excelente parque tecnológico. Ao mesmo tempo que várias cidades estão empenhadas em se atualizarem, outras estão completamente alheias, né? Estão completamente alheias. E as novas profissões, né? As novas profissões, os novos ofícios, as cidades precisam se modernizar a sua estrutura e modernizar o seu interesse em saber o que está se passando no mundo. Enfim, as pessoas precisam entrar para o mercado de trabalho, jovens precisam entrar para o mercado de trabalho, as cidades precisam abrir portas, precisam criar caminhos, precisam fazer parcerias com empresas privadas, né? Enfim, quando a gente era criança, ou melhor, era adolescente, existiam as guardas mirins, né? Lembra? Guarda mirim. Meu Deus do céu. Hoje há uma resistência muito grande por parte de alguns juízes e promotores da vara da adolescência e da juventude contra o trabalho infantil. Uma coisa, outra coisa, meu Deus do céu, é preciso regulamentar. Se a gente regulamentar e proibir o que precisa ser proibido, proibir as incorreções, mas abrir caminhos para facilitar a contratação de jovens que possam entrar para o mercado de trabalho e ter contato com a responsabilidade, né, de desempenhar uma função específica, de saber como funciona uma empresa na hora certa, de maneira regulamentada, por que não, meu Deus do céu? Por que não? Por que as pessoas estão entrando cada vez mais tarde no mercado de trabalho, e quando tentam entrar no mercado de trabalho, não conseguem e se deparam com uma concorrência brutal, né? A gente não prepara os nossos adolescentes para viver num mundo altamente competitivo. Essa aqui é a verdade, né?
as pessoas chegando aqui. Boa noite, Vivi Casimiro, Fabiola Navarro, Heloísa Machado. Boa noite, gente. E a Malu está dizendo, olha, o jovem aprendiz é uma boa saída, né? Você vê, um dos nossos grandes heróis da época da faculdade foi o Gilberto Dimenstein, recentemente fez a passagem. Ele tinha, né, o Projeto Aprendiz. Lembra do Projeto Aprendiz? O Dimenstein foi um grande defensor, né? Ele era diretor da orquestra jovem daquela favela em São Paulo, ali perto do ABC. Ele é sempre muito ligado, né, na inserção do jovem. Heliópolis. Perdão? Heliópolis. Heliópolis, obrigado, Lu, obrigado. Sempre muito ligado nessa possibilidade de abrir portas, né, para o jovem aprender um ofício. Poxa vida, os jovens que se tornaram músicos, né, vivendo de sua arte, vivendo do seu ofício, vivendo do seu trabalho, enfim. E as cidades parecem alheias a isso. Essas grandes iniciativas sempre partiram da iniciativa das empresas, né, da iniciativa privada. Essas ações sempre partiram da iniciativa privada. O Todos pela Educação, por exemplo, aquela organização não governamental, né, cuja presidente é a Priscila Cruz. Ela conta isso. O Dimenstein foi fundamental para a criação do Todos pela Educação. Ele estava sempre envolvido, né, atento, ouvinte das pessoas que têm ideias, que têm caminhos e tal. E por que essas pessoas que têm ideias, que têm caminhos, não têm espaço na política? Né? Não tem espaço na política, porque por que pela política, em grande parte, só se interessam os incapazes e aqueles caras sem nenhum tipo de vocação para transformar? Por que as câmaras municipais deviam estar infestadas de transformadores? Aquela revista Trip do Paulo Lima, né, tem aquele prêmio, né? Transformadores e tal, pessoas capazes de... Pode ver lá no conjunto de premiados, dificilmente tem um político, alguém com um cargo público, porque quando o cara assume um cargo público, parece que ele se espreguiça na cadeira, entende, cara? E fica ali, dono do seu mandato, tal, enfim, levando aquilo com a barriga, né? Fazendo cortinas de fumaça, criando projetos que na verdade já existem em outros lugares, né? Tentando fazer leis que não fazem o menor sentido, né? Eu não me canso de lembrar o caso de um vereador que há aqui em Sorocaba, que em 4 anos de legislatura apresentou 10 projetos de lei e 9 deles são inconstitucionais. Quer dizer, o cara não teve nem sei lá, cara, a atitude óbvia, mínima de dar um Google, de tentar entender o que é um projeto de lei, né? Que sai da Câmara, um projeto de lei que é do Executivo, nada, sabe? Está fazendo coisas para dizer assim, eu estou fazendo, viu, gente? Não, estou fazendo, fiz projetos de lei, participo de comissões. Você olha no site da Câmara Municipal de Sorocaba, por exemplo, há lá 18 comissões permanentes. Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Tecnologia. E sempre tem lá, presidente, membro, um presidente e 2 membros. Isso não tem absolutamente nada, nenhuma informação sobre o que essas comissões estão fazendo. Estão criando, né, uma rotina de audiências públicas, estão fazendo projetos, pesquisas, estudos, trazendo especialistas, tentando criar soluções para essa loucura que é a sociedade e tal. Nada, meu Deus do céu. Nada, você entende? Eu não estou fazendo nada. A gente precisa criar uma cultura nova de tirar o bumbumzinho da cadeira, viu, Lu? Tem que tirar o bumbumzinho da cadeira. O vereador tem que tirar o bumbumzinho da cadeira. Eu acho absurdo, por exemplo, cara, aqui nas câmaras municipais, cada vereador tenha direito a um carro pago com dinheiro público. Por quê, bicho? Além do salário, cada vereador tem de ter um carro. Alguém tem de pegar isso aqui, tem de jogar na cara deles. Olha assim, gente, vocês têm noção do tamanho, do absurdo que é isso, cara? Por que o vereador tem que ter carro? Vamos devolver já. Ou vamos direcionar esses 20 veículos aqui para as secretarias que estão precisando. Secretaria da Educação, que tem de ter especialistas para atender crianças com autismo nas escolas. E não tem como chegar. Então vamos ajudar. Pera com esse negócio, vamos parar com isso, cara, vamos parar com isso. Entende? Agora, ninguém quer fazer, porque eles estão acomodados.
sabe como é que é? Acomodados naquele berço esplêndido, aquele conjunto de benefícios, e se alguém novo não chegar e forçar, de verdade, forçar, né, entre aspas, uma mudança nesta estrutura letárgica que se tornou a Câmara Municipal, vai continuar assim. Esses caras vão continuar engavetando projetos de lei, como aconteceu recentemente, Lu, aqui em Sorocaba. Eles engavetaram um projeto de lei como inconstitucional a partir de um parecer da assessora jurídica da Câmara. É um projeto que direcionava parte dos seus salários para o combate ao Covid, entende? Até dezembro, agora. Eles não foram capazes, entende, de lutar por esse projeto, para pegar uma parte do salário deles e entregar para a prefeitura no combate ao Covid. Gente, isso é só um exemplo, né? Sim, Só um sim. exemplo. Aqui, a Vika Smith está falando, precisamos urgente de inovação na Câmara de Sorocaba. É verdade, é verdade mesmo. Precisamos E assim, urgente. né, quando eu dava aula para um curso de formação de jovens, eu É, sempre falava para eles, né, vocês têm que ser mais espertos, né, na hora da eleição, na hora da votação. E aí eu comentava para eles assim, mas é uma coisa não muito diferente, mas com uma proporção diferente. Você disse aí a questão dos carros que os vereadores de Sorocaba, cada um tem direito. Cada vereador tem direito a um carro, mas quantos moradores, quantos sorocabanos não se espremem dentro de um ônibus lotado todos os dias, triste. né, correndo o risco de ficarem doentes, porque não tem condições de ter um carro, né? E quando você olha para o outro lado, sabendo que o carro que o vereador está usando, que está à sua disposição, é com o meu dinheiro, é com o seu dinheiro, é com o dinheiro do contribuinte que ele foi comprado, né? É Então, triste. assim, é uma indignação que causa que as pessoas têm que ficar um pouquinho mais atentas a tudo isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Maria, Maria. A Maria quer dar a Pois opinião é. dela. Pois é, Lu. Primeiro, a gente precisa, né? O Li tá falando aqui, ó, tudo errado. É isso mesmo, cara. Precisamos acabar com esse negócio. Não tem que ter. Vereador não tem que ter carro privativo. Ande com o seu próprio carro, que o salário é bastante bom. Precisa diminuir. Mas enfim, precisa. É uma outra história, um outro capítulo dessa história. Então, ande com o seu próprio carro. Segunda coisa, é preciso investir em transporte público, pelo amor de Deus, cara. As empresas que fazem transporte público nas cidades precisam ser reguladas de outra forma. Transporte público não tem que existir para dar lucro para dono de empresa de ônibus, meu Deus do céu. Transporte público tem que existir para dar conforto e segurança para o cara que utiliza, para o usuário. Ponto. Essa deve ser a finalidade do sistema de transporte público. É servir com qualidade, segurança e pontualidade o sujeito que precisa desse negócio. E se você investe em transporte público, isso é tão óbvio. Nas melhores cidades do mundo, enfim, as pessoas não têm carro. Primeiro, porque não há espaço para isso. Segundo, porque o transporte público é bom. Espera um pouquinho, meu bem. Peraí, deixa eu só dar um jeito na Maria aqui. Peraí. Tá bom. Um minutinho, por favor, licença. Mamãe? Mamãe? Essa o dia a dia, né? As pessoas, elas têm família, elas têm vida, né? É uma coisa que acontece. Pronto, desculpa. Ela acorda que é mamar, bicho. Não tem jeito, cara. Tá certo. A Desculpa. gente não levanta de manhã e não quer tomar um café da manhã? Tá certo. Então, é aquela história, né? Não podemos, gente. O mundo não aguenta mais, sabe? Esse tipo de comportamento antigo, né? Daninho, né? Enfim, atrasado, né? A gente precisa caminhar para frente, meu Deus. Então, caminhar para frente. Ó, o Li tá falando aqui, Luciano bateu saudade do chorinho da Su. Bateu saudade. Faz 13 anos que eu escutava esse chorinho. André, já que a gente está falando de transporte público,
né? E se é público, deveria ser, né, uma obrigação do município oferecer essa, esse serviço, né, para o contribuinte. O que você acha da mobilidade urbana? Porque aqui em São Paulo sempre tem novidade, sempre inventa um jeito, muda daqui, muda dali. Os Em Sorocaba, patinetes. patinete. Patinete deu muito problema, né? Porque o pessoal acabava abusando da velocidade, teve muito acidente. Então, É. é, mas foi uma febre o patinete aqui em São Paulo, né? Uhum. E aí em Sorocaba, André? Como que está a questão da mobilidade urbana? No centro da cidade talvez seja mais fácil em relação aos bairros mais periféricos. Como é que está essa situação aí? Tem um projeto aqui em Sorocaba que é o do BRT, né? Eles chamam metrô de rodas e tal. Enfim, assim, a cidade está bastante. é, o trânsito está bastante comprometido por conta da construção, né? Da reconstrução, da adaptação das ruas para receber o BRT, que deve começar a funcionar no ano que vem. Então, enfim, vai chegar a regiões mais distantes da cidade e tal. Mas ainda assim, é pouco. Precisa se criar, né, uma outra uma, uma, uma- uma outra onda, sabe assim, um outro projeto, né, de multiplicação desses pontos de ônibus ou de BRT, enfim, de extensão das linhas, né, porque a cidade cresce, a cidade vai expandindo para os lados, né, e os ônibus não chegam mesmo. Entende? O transporte público é uma coisa séria. Aqui em Sorocaba, a geografia também não facilita, né? Bicicletas, muita subida, muita descida, muita ladeira, tal, enfim, a cidade tem uma topografia que não facilita. Mas há outros caminhos, meu Deus do céu. A gente viveu uma época em São Paulo em que as chamadas vans, as lotações, davam bastante conta, né, do transporte público em várias regiões da cidade. Aqui em Sorocaba não tem. Não tem. A gente precisa tentar voltar a pensar nas ferrovias. O trânsito de carros, de veículos de Sorocaba para São Paulo, todos os dias, né? Enfim, é um negócio intenso. E há uma linha ferroviária prontinha ligando Sorocaba a São Paulo, mas está, enfim, como aconteceu com as ferrovias no país inteiro, né? Subutilizadas, acabaram sucateando, precisa construir, precisa reconstruir, aquilo precisa passar por uma séria reforma. E há um projeto, né, de um trem que leve passageiros de Sorocaba para São Paulo, de Campinas para São Paulo. Houve na época das Olimpíadas, lembra? Aquela época Sim, pré-Olimpíadas, uma série de projetos. É uma coisa trem-bala, absolutamente viável, um trem de Sorocaba para São Paulo. sim. Mas Não é aí tão longe, não é uma distância muito grande. começam aqueles lobbies óbvios, né? Enfim, da indústria do petróleo, da indústria dos pedágios, né? Você se É, lembra, né, de quando houve a greve dos caminhoneiros? Aquilo jogou na nossa cara o quanto nós somos reféns do sim, transporte, do né, transporte. rodoviário. Se os caminhoneiros param, o país para. Exatamente. Alguém precisa parar com isso e pensar logística de um jeito diferente, né? Tanto no âmbito das cidades, logística e transporte, né? Tanto no âmbito das cidades quanto nos âmbitos estadual e federal. É, Agora, aqui em Sorocaba, é, por ser uma cidade do interior, enfim, a gente sofre menos, né, com isso. Mas nas grandes cidades o problema é muito mais sério, o buraco é muito mais embaixo. Né? A Malu está falando, plano B, é preciso ter plano B. Né? Enfim, a gente precisa voltar a ter. E, meu Deus do céu, há cidades da Europa dos Estados Unidos em que ainda se anda de bonde. Seria uma alternativa, né? alternativa. Mas Exatamente. assim, envolveria uma grande mudança cultural esse nosso desejo de ter o seu próprio veículo, o seu próprio carro, né? Enfim, que é compreensível, né? A gente precisa, sei lá, superar isso, né? Superar esse negócio
e tentar entender que a cidade melhora quando há menos carros nas ruas. Você veja, sim, durante a pandemia, quando as cidades ficaram, né, as pessoas se trancaram em casa, né, a melhora da qualidade do ar e da sim. água, né, enfim, naqueles contextos em que as ruas foram invadidas, entre aspas, por animais silvestres. Enfim, Agora, André, você tocou nesse assunto aí das ferrovias, né? Eu acho que é importante a gente até deixar claro, né, a seguinte questão: uma andorinha só, ela não faz verão, né? E quando a gente fala de um projeto maior como esse da ferrovia, por exemplo, a gente sabe que ela foge um pouco do contexto municipal. Não basta só o município querer, envolve a esfera estadual, envolve a esfera federal, né? Como que você, dentro de uma Câmara Municipal de um município como Sorocaba, consegue se articular com essas outras duas esferas, que é a estadual e a federal, para conseguir recursos, conseguir um projeto que leve este tipo de benefício para Sorocaba, por exemplo? Em Sorocaba agora ressurgiu a questão da internacionalização do aeroporto de Sorocaba. verdade, E, verdade. e aí foge do contexto municipal, porque o aeroporto ele é federal, né? Ele deve estar agora sendo administrado pelo DAESP, mas se ele for internacionalizado, ele passa a ser uma área internacional e aí, consequentemente, passa a ser do governo federal. Como que dá para trabalhar isso com essas esferas? Primeiro por meio das comissões intermunicipais, né? Há inúmeras comissões intermunicipais, os vereadores mais interessados participam de comissões, participam de encontros dos membros dos seus partidos, os grandes partidos, por exemplo, que tem cadeiras na Câmara dos Deputados Federais, nas Assembleias Legislativas, no Senado, né? Enfim, partidos que têm governadores, vice-governadores, têm uma facilidade muito maior de conseguir trazer emendas para as cidades, tem uma facilidade muito maior de fazer contatos internacionais, de começar a construir possibilidades de convênios, né? Agora, precisa, é aquela velha história, né? Tirar o bumbumzinho da cadeira. Né? O vereador que se acomoda com 2 sessões semanais, é óbvio que ele vai ser um peso morto para a cidade. É um peso morto para a cidade. O cara vai lá, enfim. É só fazer uma análise crítica dos vereadores que estão nas assembleias, né? Perdão, nas câmaras municipais atualmente, né? Enfim, não querem fazer mais do que fazem, né? Enfim, eles estão ali cumprindo aquela tabela, ficam 4 anos cumprindo aquela tabela, né? Com projetos ridículos, com ideias ridículas, enfim, que não tem a menor sentido, menor utilidade, né? Em vez de sair, de procurar os caras, os deputados estaduais, federais, dos seus partidos, né? Muitos deles têm partidos grandes, aliás, a maioria, porque os grandes partidos é que conseguem eleger mais vereadores. O Uhum. PSDB tem 4 vereadores aqui em Sorocaba. Por que esses 4 vereadores, bicho, não estão articulando, cara, com deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, parcerias para a cidade, para melhorar a cidade, para melhorar o transporte na cidade, a educação, a cultura, a saúde na cidade? Por que uma cidade como Sorocaba, meu Deus do céu, continua gastando tanto com saúde e nada com prevenção? As cidades, Sorocaba é um exemplo, precisam urgentemente de grandes e profundos, amplos programas de prevenção em saúde. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Então, aquela história, você precisa ensinar as pessoas a comer melhor. Então, por que é que essas cidades não abriram concursos públicos para nutricionistas trabalhando nas unidades básicas de saúde? Ensinando, oferecendo consultas, ensinando essas pessoas a comer melhor. E comer bem não significa gastar mais. Né? Nós sabemos disso, entende? É possível se alimentar bem gastando menos. Né? Por que nós não temos ainda uma grande cultura de inserção do esporte na vida das pessoas? Por que a gente não conseguiu ainda fazer um grande programa
contratação de educadores físicos, né, para fazerem atividades ao ar livre, nas praças públicas, nos 4 cantos da cidade, trazendo pessoas para o hábito de cuidar da saúde, de viver mais, de viver bem e viver melhor por meio da prática de esportes. Um programa de prevenção em saúde é isso, não é fazer medições bissextas de pressão arterial, glicemia e triglicéridos. Isso é papinho furado. Ah, nós temos um programa de prevenção. Aí, uma vez a cada semestre, o cara manda um grupo, né, enfim, para uma praça para medir pressão arterial, glicemia, triglicéridos. Não é só isso, cara. Isso é importante, mas não é só isso. Tem que parar com isso aí. Tem que sair dessa política papai e mamãe convencional, entende, cara? Essa coisa antiga e inútil. É inútil você fazer uma medição de pressão arterial no cara e não ensinar esse sujeito, com frequência, com critério, a diminuir a pressão arterial vivendo bem, instalando hábitos saudáveis na sua vida, entende? Isto é possível fazer, não é tão caro, né? Agora, precisa, de novo, Câmara e Prefeitura trabalharem juntos, botarem isso no papel, isso tem que virar projeto de lei, né? Para funcionar. Agora, André, é engraçado que uma coisa sempre leva a outra, e a gente pega de uma situação maior e vai levando para o nosso, né? A gente vai puxando para o nosso, a gente pega o micro e vai levando para o macro. Você fala que tem essa questão aí da prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção em saúde, existem critérios mínimos e básicos que precisam ser cumpridos. E entre eles é justamente aquele que a gente começou a falar lá no começo da nossa conversa de hoje, que é a questão do saneamento básico. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente logo remete a uma questão do tratamento de esgoto e do fornecimento de água. Agora, em Sorocaba, e eu te pergunto isso justamente porque o ano passado eu já acompanhei, por uma outra situação, esse problema de Sorocaba, que é a constante falta de água no município, né? O ano passado, a Sorocaba ficou muito tempo com um racionamento de água, vários bairros foram afetados por conta desse racionamento, e agora o SAI, que é o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Sorocaba, anunciou que a partir de quinta-feira, alguns bairros aí do município voltarão a ficar sem água por tempo indeterminado por conta do racionamento. Tudo bem, a gente entende que esse período é um período que não chove, é um período que os reservatórios eles registram uma queda no armazenamento de água, mas a gente sabe também que não é só isso. As autarquias, né, no caso aí de Sorocaba, o SAI, precisa de investimentos, precisa fazer investimentos para que essa água chegue com qualidade na torneira das pessoas. E a gente percebe que é justamente ao contrário. Todo ano tem esse problema de falta de água. O que acontece em Sorocaba, André? É muito triste. Eu estou aqui vendo as pessoas aqui, o Henrique Novaes. Henrique, tudo bom, meu? Henrique, meu amigo, está aqui ouvindo a gente. A Carmen Pena, a Imperatriz, a Malu dizendo, Sorocaba mandava bem no esporte. É verdade, né? Na época do Leite Moça, né? Da Hortência, da Paula, Magic Paula, né? Enfim, o Lu, é revoltante, né? É revoltante, cara, sobretudo porque a gente sabe que essas estruturas têm dinheiro e ainda assim a gente se depara com tubulações, adutoras sendo consertadas a cada 3 meses, com as mesmas avarias, né? Enfim, não há um controle municipal com relação à qualidade do equipamento que é utilizado naquilo, ao tipo de proposta que, enfim, que se lança a cada semestre, né? Então vamos aumentar essa rede para cá, mas isso não foi acompanhado de audiências públicas, de controle governamental. Quer dizer, essa história de que está faltando água porque não está chovendo, pô, isso é talvez no século passado ou há
ou uns 2, 3 séculos atrás, fizesse, né, algum tipo de sentido. Ah, não tem água porque não está chovendo, então não sei o quê. Mas hoje há, né, inúmeras formas de controle, de manutenção, de armazenamento, enfim, de água, de tratamento de água em grandes represas, de maneira que não vá faltar. Entende? Isto é uma conversa antiga, né? Sabe? Eu acho que falta controle, né, dessas autarquias, falta um controle mais rígido dessas autarquias. Não é possível, entende? Uma região da cidade ficar sem água, né, durante tanto tempo. Ah, mas é que são as regiões mais afastadas. Então, por favor, municípios, criem outras possibilidades, criem cisternas para essas casas, criem cisternas, cara, lancem programas, entende, para financiar caixas d'água, instalação hidráulica para essas famílias, né? Meu Deus do céu, eu fico pensando aqui, eu fiz uma conta rápida recentemente sobre o quanto custaria para se equipar, todos os estudantes se equipar com computador e com internet, todos os estudantes que vão fazer o próximo Enem. E é aquela história, eu cheguei numa conta assim de 15 bilhões, né? 15 bilhões. O faturamento dos 4 maiores bancos brasileiros foi de 85 bilhões, né? Quase 5 vezes mais do que se, enfim, em 2019, né? O que seria necessário para. Então, tem dinheiro na iniciativa privada. Uma grande solução, e muito se fala sobre isso, eu acho que faz todo sentido, é a taxação das grandes fortunas, meu Deus do céu. Por que as grandes fortunas, já que nós não temos empresários generosos como o Bill Gates, né, enfim, que doou grande parte da sua fortuna, né, para causas sociais, já que nós não temos empresários, porque a grande parte do empresário brasileiro é aquele, eu conheço alguns aqui em Sorocaba, quando começou a pandemia, sabe o que eles fizeram? Demitiram, enfim, grande parte dos seus funcionários, muitos deles que ganham salário mínimo. Não, precisamos proteger os nossos costos, precisamos proteger as nossas fortunas, precisamos demitir. Aí o cara demite esse senhor, essa senhora, e essas pessoas deixam de ter renda, deixam de comprar. É lógico que o empresário está ajudando a destruir a sua própria cidade, o próprio local em que ele está inserido. Ele deveria, sim, manter o emprego desse cara. Você, pô, perde um pouquinho, vende uma propriedade, meu Deus do céu. Aqui em Sorocaba, por exemplo, há empresários com fortunas na casa dos bilhões, com patrimônios na casa dos bilhões. Pô, diminui um pouquinho, bicho, a sua fortuna, cara, e mantém esse cara empregado para esse cara continuar investindo dinheiro, meu Deus do céu, no comércio local, entende? Para esse cara continuar a fazer girar a roda. Não tem jeito, porque senão você ajuda a destruir a sua cidade. Você é que está, empresário, ajudando a diminuir a arrecadação fiscal do município, pô. E depois aí você quer subsídio, né, para aumentar a sua planta, você quer pagar menos aluguel. Que história é essa, pô? É a mesma lógica desses caras que ficam inflacionando o preço do arroz, para aproveitar que tem uma multidão de pessoas com auxílio do governo na rua e para ganhar mais dinheiro desses caras. Gente, até quando, meu Deus do céu? Até quando vão viver nesse esquema viciado, vicioso, destrutivo? Né? Aí reclamam, entende? Que o país não tem segurança, reclamam que o país não tem educação, que não tem cultura. Então, que os próprios empresários, na primeira oportunidade, querem demitir. E aí muitos deles querem, enfim, além de demitir, querem subsídios do governo, sabe? Caramba, decida-se, meu. Uma coisa que a gente percebe e os próprios empresários não percebem na esteira disso que você comentou, né, André, de eles demitirem os funcionários por conta de preservação dos cofres. Só que se eles demitem os funcionários, é justamente aquilo que você falou. O cara não vai ter dinheiro para comprar. E algum desses produtos que ele vai deixar de comprar é o próprio produto desse empresário que demitiu ele. Então, se ele não perde de um lado demitindo o funcionário, ele perde do outro na venda do produto dele. Exatamente, exatamente. Olha, entrou aqui a Ana.
Aninha, tudo bem? Bem-vinda. Olha o Lee dizendo assim, ó, que diga o Santander, é verdade. Ó, o Cacá também entrou aqui, Rosiane Grande Góes com a campanha. gente. Fala, Cacá, boa noite, Rosiane. Olha a Malu dizendo assim, ó, o contribuinte paga os impostos e o valor da água, porém não recebe o produto. É incrível, né? Esta lógica, né, enfim, da comilança dos impostos é um negócio tão interessante. Ai, meu Deus do céu, o governo fatura, enfim, tributação de todas as maneiras que ele pode, né? Enfim, você vende um produto, emite uma nota, paga imposto, o cara que compra aquele produto paga imposto de novo, o cara que vende aquele produto paga imposto de novo, é uma máquina de fazer dinheiro, né? E aí, quando a gente começa a imaginar, enfim, que um parlamentar, um deputado federal tem um custo fixo mensal para os cofres públicos de R$ 150 mil. Cada deputado federal tem um custo fixo mensal de R$ 150 mil. E Brasília tem 500 deputados federais. Aí você fica pensando, meu Deus, o que será que é Ó, reforma André, política, né? eu fiz aqui rapidinho aqui, enquanto você está falando, eu pesquisei aqui, eu estou no site do impostômetro daqui de São Paulo. Até agora, em todo o Brasil, do dia 1º de janeiro até agora, já foi arrecadado 1,5 trilhão de reais. 1,5 trilhão de reais. É, E a gente olha, está no dia 15 de setembro. é. Olha o comentário do Henrique Novaes. Olha, precisa acabar com os gargalos. A carga tributária do Brasil é semelhante à do Canadá. E olha a diferença. É isso. O imposto no Brasil é doação, né? Você doa impostos no Brasil para o governo. Enfim, é impossível não pensar nesta situação que a gente vai viver a partir do ano que vem, que o orçamento federal da educação baixa e o orçamento da segurança sobe. Quer dizer, nós vamos gastar muito mais dinheiro com aposentadorias de militares do que com educação, gente. Entende? É difícil. É difícil. E o governo fala que não tem dinheiro na hora de fazer a transferência de renda. A Malu está falando aqui. E é verdade. E é É verdade. Só que aí é aquela tal a contradição que a gente acabou vendo esse ano, né, André? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas apertou daqui, apertou dali e conseguiram fazer o auxílio emergencial para as pessoas. Quer dizer, então existe o dinheiro, existe o dinheiro. claro, O que não claro. existe é a boa vontade. É. Olha, a Aninha está dizendo assim, cada vez mais gente com fome pedindo na rua. Pois é. É, Complicado. é. André, tá quase no finalzinho aqui. Vamos falar um pouquinho de cultura e arte, né? É, a gente precisa de cultura e arte também, né, André? Não tenha dúvida. Olha, não há saída para essa situação de barbárie, Luciano, que a gente se meteu, senão pela via da educação e da cultura. Não há. Você pode militarizar o país inteiro, você pode, enfim, construir cadeias e tal, mas se você não fechar aquela torneira, não é, que diariamente desvia jovens para o crime, nunca vai acabar. Nunca vai. Você pode botar todo mundo na cadeia, entende? A população carcerária sempre vai aumentar se nós não tivermos educação e cultura para atrair os jovens que estão em situação de risco para uma vida decente. E uma vida decente precisa necessariamente de livro, pô. Precisa da beleza, entende? Dos espetáculos, das histórias, dos livros. As pessoas precisam, bicho, ter contato com uma outra realidade. Uma criança numa região de risco social, numa família de risco social, certamente será salva por educação e por cultura, né? E Sorocaba tem história, tem artistas. Sorocaba em todas as cidades brasileiras, não é? Para serem, né, contextos sociopolítico-culturais muito interessantes. As pessoas precisam voltar a ter livros em casa, falar sobre livros. As pessoas precisam voltar a ter espetáculos de graça nas ruas. Sabe como é que é? Como era São Paulo num passado nem tão
distante assim, você andava pela Paulista ou pelo centro da cidade, ou nas periferias, nas casas de cultura, em Itaim, Paulista, São Miguel, Guaianazes, Itaquera, ou naquelas periferias da Zona Sul também, né? Capão Redondo. Tem casas de cultura com pessoas fazendo oficinas de arte, oficinas literárias, entende? Caramba, as pessoas tendo contato com uma outra realidade, além dessa loucura, né? Sorocaba. Por que Sorocaba, cara? Sorocaba tem uma estrutura maravilhosa, tem terra, tem lugar, tem praça. As praças de Sorocaba deveriam ser cenários de grandes happenings, entende? Porque tem artista pra caramba aqui, cara. Tem escultores, pintores, gente de teatro, roteiristas aqui em Sorocaba, músicos, cantores. Cara, esses caras têm de ter espaço, subsídio da prefeitura para fazer apresentações e workshops nas escolas municipais. A gente tem 50, 60 escolas municipais de Sorocaba. Você imagine abrir as escolas municipais para apresentações semanais dos artistas locais? Músicos, cantores, gente de teatro, pintores, escultores, subsidiando esses caras, porque o artista tem que viver do seu trabalho. Sorocaba tem muitos artistas. Você imagine nas casas do cidadão. Sorocaba tem as casas do cidadão, que são grandes monumentos à burocracia. Por que não fazer apresentações semanais de artistas locais nas casas do cidadão? Cria-se um grande cadastro de artistas com todas as áreas especificadas. É pintor, é cantor, é músico, instrumentista, é bailarino, dançarino, enfim. E faz-se uma agenda de espetáculos e abre-se estas casas, esses próprios municipais, para essas crianças, ou para o público, né? Enfim, em geral, tem acesso à arte. O Henrique está dizendo assim, as crianças têm que estar com a barriga cheia, conforme ninguém aprende. Exatamente. Sorocaba tem dinheiro, tem verba federal para alimentar essas crianças, e há 6 meses essa verba está parada, e as crianças estão em casa, muitas delas passando fome, porque a Sorocaba acabou de cancelar agora o pregão, enfim, da compra do kit alimentação. Se aqui em Sorocaba, que tem dinheiro federal para alimentar essas crianças, se a gente não criar, né, uma maneira de, além de alimentá-las fisicamente, alimentar o seu espírito, a sua alma, a sua inteligência, nós vamos perder a briga, entende? A briga que nós travamos diariamente contra o desvio, o crime, a ignorância, a desfaçatez, a roubalheira, né? Os 60 mil alunos, a Sorocaba, a Rede Municipal de Sorocaba, Rede Municipal de Ensino de Sorocaba tem 60 mil alunos, cara. Esses 60 mil alunos representam uma força em conjunto com as suas famílias. Você imagina essas crianças levando informação de qualidade para casa por meio de um projeto em que uma vez por semana elas têm de ler um livro ou um texto que seja com os seus pais. E depois esses pais têm que participar de um trabalho, né, enfim, que vai ser exposto na escola para a comunidade, aquela grande questão da abertura da escola para a comunidade. Uma coisa está ligada com a outra. Se você investe em educação, a cidade melhora, o clima da cidade melhora, a cultura, né, a beleza da cidade vira um negócio assim incontrolável. Ao mesmo tempo, segurança, e você precisa ter segurança pública, as ruas precisam ser iluminadas e seguras, as pessoas precisam andar seguras nas ruas. Uma coisa está ligada com a outra. Se você investe em esporte, em alimentação saudável, você para de gastar dinheiro tratando a doença e começa a investir na saúde. Nós precisamos ter uma saúde que cuide da saúde e não da doença, meu Deus do céu. É muito tarde, entende? A gente precisa prevenir, cara. Cuidar da saúde é muito tarde, é muito mais caro. Então, cuidar disso com alimentação, com esporte, com cultura, prevenção, pô. A gente precisa ser feliz, Lu. Os governos precisam trabalhar para as pessoas serem felizes, bem alimentadas, saudáveis, cheias de alegria de viver, cara. As pessoas precisam ter assunto. Porque as pessoas hoje, cara, não tem mais assunto, Lu. As pessoas não leem, bicho. As pessoas não leem. O livro é um negócio assim, é um objeto em extinção. Sabe qual é o meu sonho, cara? Que nas feiras livres, eu adoro feira livre, que nas feiras livres exista uma banquinha entre a barraca do pastel
e a das verduras, cara, uma banquinha com livros usados para as pessoas trocarem. Vai lá, troca um livro, conhece o cara, entende, cara? Quando a gente era jovem, tinha aquelas feiras de discos. Eu adorava a Feira da República, da Praça da República, né? Aqui em Sorocaba tem a Praça Frei Baraúna, com aquele prédio maravilhoso, mas completamente abandonado. Tem um prédio maravilhoso, cara, era uma oficina de arte, Grande Otelo. Tá parado, fechado. Puxa vida, uma maldade, cara. Cadê, bicho? Cadê a iniciativa dos vereadores? Cadê o trabalho criativo em conjunto, vereadores, Câmara Municipal, Prefeitura, e gente buscando recursos fora de deputados federais, de governo, do Estado, tal, para botar aquilo de pé de novo, cara. Tem que botar aquilo de pé de novo, aquilo é lindo, cara. Entende? E eu repito, não há saída para a situação de barbárie em que a gente se meteu, senão pela via da cultura e da educação. Não adianta prender todo mundo, cara. Não adianta prender todo mundo, entende? Se você continua deixando que os jovens se desviem, sejam desviados. Falta, entende? Falta um olhar mais generoso, Lu, para com as cidades e para com quem vive nas cidades, né? A gente precisa ser criativos. As gestões públicas precisam ser criativas, cara. Precisam sair desse negócio antigo, convencional, essa coisa, mas isso não é papel do vereador. Isso não é papel do vereador, bicho. Vereador, vá atrás daquele que precisa fazer aquele negócio e provoque isso, cara. Não fique esperando, mas isso quem tem que fazer é a prefeitura. Então vai lá, bicho, bote o projeto, a minuta do projeto, e bata na porta do prefeito, da prefeita, e diga, olha aqui, eu tenho dados, números, que comprovam que a vida vai melhorar na cidade se a senhora prefeita, se o senhor prefeito, apresentar esse projeto. Apresente esse projeto, faça parte do executivo, e eu vou trabalhar, eu vou tentar convencer os meus pares, né? Enfim, vereadores. Esse é o papel do vereador, pô. Não é sentar e esperar o milagre cair do céu, bicho. Porra, meu, eu acho isso tão ofensivo, cara, com a inteligência das pessoas, e ofensivo com a própria figura divina, cara. Eu fico imaginando, Deus Deus deve ficar muito chateado, cara, com esses caras que ficam esperando ele resolver tudo. Se Deus quiser, vai melhorar. Mas o cara não faz nada, cara. Deus ajuda, mas o cara precisa fazer alguma coisa, bicho. Né? Ajude Deus a te ajudar, bicho. Eu fico imaginando Deus olhando assim, meu bicho, me ajuda a te ajudar. Entende? Me ajuda a te ajudar, cara. Você não está fazendo absolutamente nada. Como é que você quer, cara? Não dá. Tem que fazer chover dinheiro, cara. Sabe? E a gente vê essas saídas milagrosas, né? São saídas, enfim, estapafúrdias, esses caras que acham que realmente é só imprimir dinheiro. Então, imprime dinheiro, né? O Henrique está falando aqui, ó. Mas os professores de literatura têm de mostrar aos alunos o prazer de ler. Pois é, Henrique, pois é. E nós temos professores apaixonados pelo que fazem, entende? Apaixonados pelos livros, entende? Pela escola, pelo conhecimento, por estudar e tal, enfim. Esses caras precisam ser incentivados, pô, trazidos ao centro das atenções, né? Professores apaixonados pelo que fazem, né? Tem uns professores que começam a ouvir o cara, bicho, você fica arrepiado, meu, porque o cara tem uma energia, sabe, uma potência de vida, cara. E, meu Deus do céu, você tem até vergonha, cara, do tão pouco que você faz quando você tem contato com gente realizadora e tal, enfim, sabe como é que é? É totalmente possível, bicho. Não é, né? Enfim, não é utopia, né? Pode ser uma utopia no sentido do irrealizado, não do irrealizável, né? Não é irrealizável, ainda não foi realizado. Mas, meu Deus do céu, é possível, né? A Malu está falando aqui, ó, tem muita criança precisando de um empurrãozinho, né? Enfim, as pessoas precisam ser inspiradas, incentivadas, cara. Eu acho um absurdo essa coisa, as pessoas dizem assim, ó. Não, mas a gente não faz concertos de música erudita porque ninguém ouve, entende? Ninguém gosta. O pessoal quer ouvir um funk, uma coisa assim. Não é verdadeiro, bicho. Você não experimentou. Experimenta botar um quarteto de cordas, bicho, numa praça pública, tocando para as pessoas. Experimenta botar né, uma A música. gente vê
tem tanto musicista que saiu de uma comunidade. No Rio de Janeiro são vários talentos que saíram da Rocinha, que saíram do alemão e que ganharam o mundo com música clássica, É, né? é. E a música clássica ela exprime um sentimento muito bonito, muito importante, né? Falta realmente incentivo. E a Malu disse agora há pouco, tem que resgatar o brilho dos olhos de todo É. mundo, tem que ter o brilho no olho, né? O educador, né? O Exatamente. educador que inspira, né? A Malu tá Inspire, falando, né? O sim, Rick falou também. vai realmente a leitura, né? Hoje a gente percebe que os livros, infelizmente, eles estão perdendo espaço para essa telinha pequenininha do computador. É. Em vez da criança, do jovem, do adolescente perder não, investir o tempo dele na leitura de um livro, fica vendo coisa que não tem, É. não agrega, né? E você sabe, Lu, há um projeto, assim, já que nós perdemos a atenção para os celulares, não tem problema, a gente bota os livros dentro dos celulares. Então, aquela história, a gente precisa dos e-books, né, nas mãos das crianças, é pelo celular? Beleza. O importante é que a gente tenha leitura, que a gente bote a cabeça para funcionar, sabe como é que é? Que a gente faça associações, né? Quando eu lecionava até, enfim, ano passado, numa faculdade aqui de Sorocaba, eu tive uma conversa com um colega professor, na sala dos professores, ele disse assim, nós estamos tudo perdido, que nós perdemos para o computador e o celular, cara. Eu já estava meio puto aquele dia. Eu falei, perdemos o quê, bicho? Você perdeu, cara. Eu não perdi nada, cara. Se o cara abrir o computador na minha aula ou ficar no celular, cara, eu quero crer que eu seja capaz, bicho, de incentivá-lo a usar aquela tecnologia para complementar o que a gente está falando aqui, cara. Se o cara estiver no Google pesquisando um tema para enriquecer a aula, por que não, bicho? Agora, essa coisa purista, não, na minha aula ninguém pode abrir o computador ou olhar o celular. Pô, é muita arrogância, entende? Aí o cara deixou de ser meu amigo, me excluiu no Facebook, pô. Imagina, sacanagem, pô, excluir no Facebook, cara. Pô, enfim. Eu acho, cara, sabe, que a gente tem que parar de brigar com as novas tecnologias, meu Deus do céu, né? A gente tem que trazer essas tecnologias para cá. É o livro. Não é em papel, é na tela, não tem problema, cara. O importante é que a gente pense, bicho. É que a gente se entregue ao trabalho de construir, entende, cara? Ao trabalho das sinapses, né? Ao trabalho de resgatar referências e resgatar lembranças e tal. Isso é que o conhecimento é isso, pô. É o conhecimento que gruda, entende? Despertar o interesse daquele cara, daquele aluno para aquele negócio. Pô, você sabia que tem um cara, bicho, chamado Carlos Heitor Coni? Esse cara viveu, sabe assim, no Rio de Janeiro, diferente, morreu recentemente, cara. Ele ficou um tempo, ele trabalhou numa revista muito importante chamada Manchete, quando a gente era jovem. Então, existia uma revista chamada Manchete, que tinha um slogan chamado era Aconteceu, Virou Manchete. E o dono desse veículo, que era o Bloch, né, um cara, assim, ele gostava muito de livros, e ele contratou, na época, todos os autores de livros que ele amava para a revista dele. A revista dele era uma grande reunião de escritores, os jornalistas escreviam livros, e o Coni, quando trabalhava na Manchete, ele não fazia livros, cara, porque ele achava que o ímpeto literário dele já era todo utilizado na Manchete, dada a qualidade dos textos que ele produzia. E ele só voltou a escrever um livro, sabia que ele só voltou a escrever um livro quando a cachorrinha dele ficou doente, cachorra chamada Mila. Ele escreveu um livro e dedicou a Mila a mais que amada. Então, você, pô, você conta uma história dessa, cara, para um sujeito, ele quer saber quem é o Coni. Quem é esse cara? Quem foi esse cara? Porque ele era tão especial. Aí ele lê um texto, né? Enfim, aquele texto do Harém das Bananeiras, por exemplo, fala, pô, que cara legal. Ele é um velhinho, cara, muito esperto, muito legal. Pô, você tem de tentar despertar no cara, no jovem, o interesse, bicho. Por isso, pô. Porque senão ele vai achar
realmente que legal é só o jogo que ele está jogando ali, entende? De matar o outro, tal, ou é só aquele, enfim, de André, botar o 30 bloco em cima segundos. do outro. 30 segundos? 30 segundos. Meu Deus do céu. Puxa, cara, eu queria aproveitar então, meu, para agradecer você. Pô, muito obrigado pela conversa tão bacana sempre. E pelos amigos todos que estão aqui, cara. Pô, a Ana, a Malu, Li, a Maria Braz, a Filó, beijo. Obrigado, cara. Obrigado por ter aberto de novo, cara. Muito bom. Imagina. Pô, não, Ganhamos mais um tempo. não, obrigado. Né? Porque aí a gente consegue, né, enfim, É. dizer tchau decentemente, né, se despedir das pessoas e tal. Tava, enfim, aproveitando os 30 segundos para, enfim, para agradecer a você pela conversa. Ó quem entrou aqui, o Wilton Caldeira. Grande Hilton. Fernanda, minha esposa, também entrou. Fernanda, Fê, te amo, Fê. Já vou liberar, viu, Fernando? Já libero o André do Sul. Olha lá, amigos de faculdade se encontrando, cara. Malu, Hilton, Li, Kaká estava aí Kaká, tava aí também. também, né? Tava aí também. Eu estava, enfim, agradecendo as pessoas pela conversa, né? Pela disponibilidade, pela paciência, né? É tão difícil, né? A gente parar para conversar, né, cara? Parar para falar das nossas ideias, falar, enfim, dos nossos projetos, né? Os nossos sonhos. É bacana. Sonhos que não são possíveis de se concretizarem, né, André? É, Eu acho que quando a gente tem vontade, quando a gente tem aquela compaixão, quando a gente gosta de pessoas, quando a gente sabe que a gente tem um papel, que a gente tem que ser protagonista da nossa vida e querer ajudar as pessoas com pouco que seja, né? Com pouco que seja, mas estando ao nosso alcance e a gente podendo fazer, com certeza qualquer sonho se torna realidade, nada é impossível, né? eu me lembro, cara, você sabe que eu tenho uma saudade danada de quando a gente fazia a faculdade, cara, que era uma. A gente era tão novo, né? Tão inexperiente, né? Tão fresco, né? Tinha um frescor, né? De quem tinha. Mas havia desde já uma solidariedade tão grande entre a gente, cara. Me lembro que a gente ia de trem, né, para Mogi e tal, e a gente não tinha dinheiro para pagar o trem, cara. A gente pulava o muro e muitas vezes a segurança ficava ali e não deixava, né, ninguém pular e tal. E aí, nesse momento, quem tinha dinheiro ia pagando do outro, tirava os trocados e tal. Eu me lembro que um dia, rapaz, o Serginho e eu, cara, o Serginho e eu fomos almoçar na casa da Malu. A Malu era um sábado, a gente tinha aula aos sábados, você lembra? Sábado de No manhã. sábado, né? E aí depois da faculdade a gente foi almoçar na casa da Malu, cara. E assim, a gente tava numa ressaca, cara, porque acho que a gente tinha ido a alguma daquelas festas na sexta-feira à noite e a gente foi direto para a faculdade depois, né? E aí, cara, a gente indo para casa da Malu, sonhando assim, meu, tomara que tenha um ovo frito, assim, com a gema mole caindo em cima do arroz e tal. E aí, quando a gente chegou na casa da Malu, tinha exatamente isso, cara. Não sei se a Malu se lembra disso, cara, mas assim, a gente, a mãe da Malu, putz, a gente nos recebeu com tanta graça, cara, com tanta generosidade. E a gente pensou, pô, que loucura, como a gente é feliz, né, cara? A gente tem tão pouco, né? Mas a gente é tão feliz porque a gente tem pessoas, né? E as pessoas que se gostam, que se apoiam. Enfim, foram 4 anos intensos, né? Aqueles Foi. trabalhos todos, né, que a gente fazia É. e tal, enfim. Engraçado, né, André, que, Né? que, que aí vem justamente o encontro do que eu estava comentando, né? Você se lembra bem de um trabalho que nós tivemos que fazer, fizemos em grupos diferentes, mas o propósito era o mesmo. E a proposta era levar alguém até a faculdade para falar sobre um determinado assunto, É, né? E esse trabalho, eu lembro que cada grupo, e aí tinha os temas que a gente tinha que escolher, né? era painel, E né? o painel. Painel. E,
E o meu grupo, nós optamos por fazer aqui, humor na TV, né? Levaram E os aí Nevascons. começamos com escolher alguns nomes, ver um nome daqui, um nome dali e tal. E naquela época a gente tinha o programa do Jô 11h30, no SBT ainda. Olha A lá, Lúcia lembrando, Zé lembra. Vasconcelos. A gente foi até o programa do Jô, lá no Sumaré ainda, era lá no Onde é a Sumaré, MTV, né? Onde depois foi a MTV, né? também. E o Jô entrevistou o Zé Vasconcelos, né, na época, e ele fazia o gaguinho da escola, né, do professor Raimundo. E tentamos vários artistas, vários, entre eles a Regina Casé, e ela não podia, enfim. E aí eu tive a ideia, assim, falei, por que não o Zé Vasconcelos, né? Bem, naquela época não tinha celular, a gente não tinha celular, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha nada, era no telefone. E para pesquisar, ir atrás, aquela coisa. Eu sei dizer que conseguimos o contato do Zé, a Malu falando que o Li tem foto. O TI. Nossa, cara, que demais. E a gente foi atrás, né, André? Com todas as nossas limitações que nós tínhamos naquela época, a É. gente foi atrás. E eu lembro que o Zé Vasconcelos, eu deixei o número do telefone da minha casa. E ele retornou a ligação. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, esqueci de avisar a minha mãe. E aí? Olha a situação, ele ligou para minha casa. E a minha mãe, claro, atendeu o telefone. Por favor, o Luciano. Aí, minha mãe, não, ele não tá. Quem gostaria? É o Zé Vasconcelos. Tá, aqui tá a Belo que tá falando, né? Minha mãe tirou um amarelo. Aí o Zé teve que fazer o gago para minha mãe acreditar que realmente mas assim, Demais. nós conseguimos. Você levou o Júlio Medalha. Foi. Outro grupo levou o Vanderlei Luxemburgo, É. né, que na época Carlos tinha sido campeão. Nascimento. O Carlos Carlos... Nascimento. E quem Né? éramos nós, né, André? Quem éramos nós naquela época, há mais de 20 anos atrás? É. Nossa, E cara, assim, foi, né, foi um tempos. trabalho tão bacana. Aquilo lá foi, foi marcante. Eu acho que foi marcante para todos Foi. nós. Não, eu me Né? lembro do seu trabalho, do Zé Vasconcelos, cara. Eu me lembro que eu chorei de rir, cara. Eu chorei mesmo, cara. Eu tava rindo tanto, me deu vontade de chorar. Sabe quando você ri mesmo e começa a chorar? Porque você E está chorando de felicidade, né? Puta que felicidade, pariu. Esse cara me fez, enfim, né? rir e tal. E ele ainda encerrou com aquele quadro que ele fazia do telefone, né? É, Do é. jogador de futebol, da escalação do time de futebol. Isso, Sensacional. Eu me lembro que ele E, levantava, né? Ele levantava. ele não parou sentado. Ele Coisa. não parou sentado. É, que o seu A sala trabalho, ficou lotando. esse seu trabalho foi o maior sucesso de todos, eu acho, pelo que eu me recordo, assim, foi o que fez o maior sucesso foi o do Zé Vasconcelos. Foi assim, que ficou um clima na faculdade, assim, cara, um negócio incrível, cara. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, cara. O Zé É. Vasconcelos, aquela história toda, e aquilo ficou regurgitando depois, assim, sabe, cara, aquela alegria. É um Não. negócio. É. E tem uma história de bastidor, André, que eu fiquei encarregado. Você lembra do do Gustavo Lippe? Ele não terminou o curso com a gente, mas ele era do meu grupo nessa época. E eu e ele ficamos de buscar os Zé Vasconcelos na casa dele, né? E ele morava aqui no interior, aqui perto de Campinas, aqui perto de Campinas. Indaiatuba. E aí a gente foi no dia marcado lá, tal, para buscar. Aí chegando lá, ele falou assim: vocês se importam se eu fosse com o meu carro? Aí eu, não, né? Ué, vai. Aí eu falei pro Gustavo, Gustavo, vai com ele então, né? Eu vou sozinho atrás, tudo bem, né? E eu já olhando no relógio, falava, Jesus, nós não vamos chegar, né? Ele vai dirigindo, não vai chegar, tal. Rapaz, quem foi que disse que eu conseguia acompanhar o homem? Ô pé de chumbo! É mesmo? Ele chegou ainda primeiro que na faculdade. Mas foi muito bacana. E ele foi assim de uma atenção, de uma simpatia muito grande.
e assim, foi um aprendizado. Acho que para todos nós, não só esse trabalho, mas o que nós aprendemos na faculdade eu agradeço muito a faculdade, a instituição em si, é, os professores que nós tivemos, a coordenação, foi muito gratificante, né? Porque é uma profissão que você escolhe, é uma profissão que você opta, né, por seguir, e teve gente, foi uma turma muito especial, foi muito especial. Todos, desde os colegas, os amigos de sala, até a direção da faculdade com a gente, sempre foi uma turma muito boa. Foi bonito mesmo, cara. Eu me lembro que o Kaká levou o Ricardo Corte Real. Lembrei de outro. É verdade, Corte é Real. verdade. É aquela história, aquele momento, né? Enfim, aquele começo de década, né? Que a gente entrou em 92, né? 92. Então, a gente era meio uma geração meio anos 80, né? Uma geração meio... E a maneira como a gente fazia as coisas, assim, era tudo muito artesanal, né? A gente diagramava o jornal em paicas, lembra? Revelava filme Revelava fotográfico. filme fotográfico, cara. A Malu A tá lembrando da lembrou, Silmara, o Carmo Silmara. Perim, né? Linda, Silmara. Era um tempo interessante, cara. Foi um negócio... O estúdio, né? Saudade. Aquele estúdio de TV sensacional que a gente improvisava tudo. E tinha a rádio, você lembra da Rádio Corredor? Lembro, claro. Pô, o Pedrão dominava a rádio, cara. O Pedrão dominava. A gente chegava mais cedo lá para fazer a Rádio Corredor. Só nós, né? Eu lembro, vocês faziam juntos, é verdade, cara. Aquele estúdiozinho pequenininho, né? Pequenininho. Bacana. Foi legal, foi muito bom. Faria de novo. Também, pô, também, cara, também. É isso, meu amigo. André, encontro marcado, semana que vem, mesmo horário? Sem dúvida, meu. Sem dúvida. Estamos juntos, vamos criar uma rotina de encontros e de afetos. Isso é o que vale. É o que vale. André, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi um papo muito bacana, muito esclarecedor. E vamos fazer essa rotina de bate-papos. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Eu que agradeço, Lu. Obrigado, cara. Viu? Fica com Deus. Acho que agora temos tempo de falar de todo mundo que está aqui, né? Malu, Li, Kaká, Meire Menezes, o blog da pessoa Kika, o blog da Kika, o Paulinho, o PC deve estar por aqui também, a Regiane, PJ, o Yoko Suferretti, enfim, Fernanda, minha esposa querida. Quem mais? Quem mais está aqui? Hilton deve estar por aqui também ainda. Kaká, enfim. Aqui, Kaká, tá falando de saudade dos amigos. Fique com Deus. É isso, gente. Obrigado, viu, Lu? Obrigado aí mais uma vez. Fica com Deus. Amém. Um abraço para todo mundo aí. Fica com Deus. Um beijão na Maria, no Pedro, no João e na Fernanda. Eu também, cara. Um beijão na Beth e na Ana, viu, meu? Será dado. E no mascote, como é que é o nome do mascote mesmo? O Tom? O Tom. O Tom. Figurinha, o mascote da turma. Beijo, Malu, beijo, Kaká, beijo, gente. Lívia Lucizano também entrou. Oi, Lívia. É isso, gente. Lu, obrigado. Fica com Deus, cara. Boa noite. Beijo, já tá dando palpite lá. Fica com Deus, gente. Valeu. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Até já. Você também. Tchau.